profeta. Malaquias 3 disse: eis que eu envio o meu anjo diante da minha face, e ele preparará o caminho. E eles afirmaram estar esperando por ele. Que paralelo exato com hoje. Afirmam que estão esperando algo acontecer. As igrejas estão orando e jejuando, dizendo: agora, vamos orar, vamos nos reunir. Temos de ter uma grande coisa que aconteça. Sabemos que há algo grande por acontecer. A igreja tem de se aprontar. É sobre isso que estão orando. Era a respeito disso que estavam orando lá. E lá veio João Batista, porque ele rejeitou os seus seminários. Porque ele fez contrário ao que seus pais tinham ensinado. Ele saiu do deserto sem instrução. Saiu sem colarinho eclerical deles, como seria dito hoje. Ele saiu sem um montão de teologia, mas ele veio sabendo pela promessa de Deus que era para ele anunciar o Messias. E ele disse: ele está no meio de vós agora. E pensaram que ele estava louco porque não veio de suas escolas. A escritura estava na parede e eles não o souberam. Afirmavam estar esperando por tal pessoa vir, e ele estava bem no meio deles e não o reconheceram. Ainda que dissessem que o estavam esperando. Semelhante a como os judeus em que estão como os gentios com eles, porque está profetizada a mesma coisa. Afirmavam estar esperando por ele, mas as denominações agora na gentia era de Laodiceia estão todas cegas quanto elas estavam. Por quê? Porque está profetizado que estariam. Tem de acontecer. Se Israel apenas pudesse ter reconhecido seu sinal, eles teriam sabido que o tempo da aparição do Messias estava próximo. Se tivessem reconhecido. Sabem, os discípulos disseram isso a Jesus, porque dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus disse: Elias já veio e não o reconheceram. Ele já esteve aqui, já o mataram, fizeram exatamente o que a escritura disse que fariam. Se apenas tivessem reconhecido que aquele fanático que condenava todas as coisas dúbias que eles faziam, que condenava tudo o que estavam fazendo, ele disse: hipócritas, não começai a serpentes traiçoeiras, geração de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? Não comecei a pensar de vós mesmos: temos pai Abraão, temos isto, aquilo mais, porque vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não comece a pensar que vocês têm o concílio mundial, vossa mão, teus membros mais bem vestidos. Deus pode, de ratos e beco por aqui, suscitar filhos para cumprir a sua palavra. Prostitutas, mulheres de rua, bêbados, jogadores. Ele pode fazer isso. Ele ainda é Deus. Denominações cegas? Como o cego Israel, ambos profetizados estarem dessa maneira. Estou lhes mostrando paralelos, até que chegue a este ponto que quero chegar agora. Cegos como as denominações dos gentios, a era de Laodiceia, estão cegas hoje como estavam. Então a era de Laodiceia deve receber uma mensagem. Malaquias 4 disse que receberiam. Mas o que estão esperando? Nossa denominação produzirá isso se isso não vier através de nós, batistas, presbiterianos, assembleias, da unidade. Se nós não produzirmos, não é verdade. A mesma coisa fizeram naquele dia, e veio e foi, não o souberam. Eles não reconheceram ainda que tenham cumprido toda a palavra. Jesus disse: fizeram-lhe como queriam que se fizesse, assim farão ao Filho do Homem. Ele seria rejeitado. Agora notem. A mesma coisa agora nos dias dos gentios, conforme as escrituras prometidas em Malaquias 4. O que Jesus disse: toda a escritura é inspirada e nem um pouquinho dela pode deixar de se cumprir. Não há maneira de impedir que a escritura se cumpra. Tudo tem de se cumprir. E Jesus disse que aconteceria, e aqui vemos que aconteceu. Nós vemos. Restaurar o que nesses últimos dias? Vocês, irmãos denominacionais, ouçam restaurar a festa pentecostal original, como era no princípio, assim será restaurada antes que a trombeta
a festa de Israel soe. Tem de ser restaurada, tem de haver algo para fazê-la. Malaquias 4 disse que restauraria a fé dos pais aos filhos, que aconteceria. Se Israel tivesse reconhecido o sinal prometido do seu Messias, eles não teriam estado onde estão hoje. Mas por que o fizeram? É lamentável porque fizeram. Porque Deus disse que fariam. Quantos creem nisso, digam amém. Deus disse que fariam. E é o mesmo Deus que disse na era de Laodiceia que isso aconteceria, que está diante deles. Como pode fazer qualquer coisa além de fazer isso? Se apenas reconhecessem o sinal prometido do Messias, o sinal do Filho do Homem. Ele veio em nome do Filho do Homem. Agora, ele estava no nome no decorrer da era pentecostal, no Espírito Santo, Filho de Deus. Agora, a próxima coisa, o milênio, filho de Davi. 3 filhos, o mesmo Deus. A mesmo Pai, Filho, Espírito Santo, o mesmo Deus, Filho de Davi, Filho de Deus, Filho de Davi, Filho do Homem, Filho de Deus, é o mesmo Deus o tempo todo, só que em 3 diferentes obras de ofício, assim, Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 deuses, mas o mesmo Deus em 3 dispensações, 3 obras de ofício, como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como hoje, cegos tradicionais, como estavam então tradicionalmente cegos, mas não enxergam, porque não podem enxergar, nunca enxergarão, lembrem-se, isso é assim, diz o Senhor. Isso porque o irmão está dizendo isso então, do mesmo modo que João disse, do mesmo modo que os demais disseram, há um que estou aqui e ali, que tem de ser tirado. Ovelhas de Deus, ouçam a voz de Deus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A mulher junto ao poço reconheceu o seu dia pelo sinal do Messias. Ela estava em má condição, não queria perder tempo com aquelas velhas igrejas de maneira que estavam fazendo. Ela estava vivendo de todas as maneiras, as coisas que estavam fazendo. Ela não cria naquela bobagem, mas ela sabia que um viria. A pobrezinha lá, a caminho do poço, ela encontrou aquilo que estava procurando quando ele começou a lhe revelar o segredo do seu coração, contou-lhe o pecado em que estava vivendo. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta agora. Eles não tinham 1 por 400 anos. Disse, vejo que és profeta e sei que quando o Messias vier, ele fará essas coisas. Eu o sou. Ela respondeu, não houve mais dúvida como podes provar isso, já estava provado. Quando o Messias vier, isso é o que ele fará. Mas se ela pôde reconhecer pelas Escrituras, não podemos nós reconhecer as luzes do entardecer e o sinal de hoje? Sabemos que quando o Messias vier, ele nos mostrará todas essas coisas. Ele disse, eu que falo contigo, eu sou. Não perguntou mais lá se foi ela e contou ao povo, vinde e vede. Aqui está ele, não havia mais dúvida, estava decidido porque ela reconheceu o dia em que estava vivendo. Ela reconheceu. Assim reconheceu Natanael, um grande hebreu, quando viu aquele sinal do Messias que estava prometido lá. Não importava quantos sacerdotes, coisas mais, o que fez isso inquietou os sacerdotes, ver aquelas pessoas deixando suas igrejas. Ele disse, se alguém frequentar a reunião dele, será excomungado, nós lançaremos imediatamente fora da denominação. Assim é hoje. Nós o lançaremos fora da organização se frequentar a reunião dele. Lembram-se do homem cego? O pai e a mãe nem puderam responder. Estavam com medo, porque disseram, qualquer um que fosse ver Jesus, frequentar suas reuniões, seria excomungado, mas aquele homem cego podia falar por si mesmo. Aquele que outrora fora cego podia ver então, que outrora foi cego, posso agora ver. Eu que não conhecia estas coisas, isso me foi dado a conhecer pelo Espírito Santo. Soltem denominações, porque eles virão de qualquer maneira. Quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Natanael reconheceu e soube exatamente como as verdades escriturísticas de Moisés, palavra dedicada a Moisés, sabia que aquela era a promessa do dia, porque era escriturística, não importava com estranha. E disse, quem eu posso dizer a eles? Eu lhes direi que vi uma luz aqui no deserto, como posso lhes dizer agora que havia uma luz aqui diante e que a luz me disse para ir lá? Ele disse, certamente, Moisés, eu serei contigo. Ele não se mostrou lá no Egito somente por milagres e sinais, mas quando ele estava reunidos, apareceu-lhe novamente e vindicou o ministério de Moisés diante dos eleitos, os chamados a sair quando aquele profeta os tinha desprendido daquela nação e levado a certo lugar. Então a coluna de fogo apareceu novamente no topo do Monte Sinai. Comparem isso com hoje. Amém. Louvado seja Deus. É mais do que vida para mim.
E minha idade começa a avançar e vejo a hora da vulgaridade e imoralidade lastrando-se pelas nações. Então olho para trás e vejo o que aconteceu. Meu coração salta de alegria, sabendo que após algum tempo esse tabernáculo terrestre de libertação será desfeito, mas tem um esperando além. Estou tentando tirar um povo e tirá-los essas coisas e coisas para lhes mostrar pelas escrituras que Deus se encontra aí com uma vindicação da coluna de fogo e que centenas de milhares têm visto por uma vindicação da coluna antes com uma câmera vez após vez para provar isso. Personificadores se levantam. Tem de acontecer. Personificadores se levantaram no dia de Moisés, fizeram a mesma coisa. Deus disse: separa-te, Moisés, não fiques em volta deles, eu os engolirei. O mundo os apanhou e assim é hoje. Volta direto para o mundo de exploração de dinheiro e tudo mais. Um sinal escriturístico de Moisés. Ele era aquele grande profeta de Deus que foi lá para libertá-los e reconheceram o sinal. Ele foi a exata promessa escriturística vindicada. Jesus foi essa promessa da escritura vindicada à mulher. Ele foi a interpretação. Jesus foi a interpretação da escritura. Sua própria vida interpretou a escritura. Não vê a mensagem da hora? Consegue reconhecer onde estamos? A própria mensagem da Escritura interpreta para vocês a hora em que estamos vivendo. É a interpretação. Jesus disse a Israel: se tu somente tivesse conhecido o seu dia. Certa vez, no Monte das Oliveiras, ele olhou e disse: Jerusalém, Jerusalém. Ele chorou. Ele olhou para baixo e viu. Não em qualquer comparação, talvez a maneira, a outra noite, aproximadamente às 10 horas, quando eu vi essa igreja prostituta no fundo do coração, você sente o Espírito Santo derramando lágrimas. Jerusalém, ó Jerusalém, quantas vezes quis cobrir-te, porém o que fizeste? Mataste os profetas que eu te enviei, tu os assassinaste. E a mensagem que tem sido enviada às igrejas hoje foram assassinados por seus dogmas denominacionais. A Escritura foi assassinada por seus dogmas. Jesus disse: se eu somente tivesse conhecido o seu dia, porém está longe demais agora, é tarde demais. Assim é com as igrejas. E eu creio de todo o coração que ela está além da redenção. Não importa o que você queira pensar acerca disso, é a sua própria opinião. Esta é a minha. Vocês não têm de ter a minha opinião, mas eu creio que ela está além da redenção e tem estado pelos últimos 5 ou 6 anos. Lembrem-se, e meu nome estava lá, e é assim diz o Senhor. Vejam se ela não se cumpriu. Olhem, em 1933, como as mulheres agiriam nesses últimos dias, como Mussolini chegaria ao fim, Hitler chegaria a um fim misterioso, como os trezismos se tornariam comunismo, como as máquinas viriam parecendo um ovo, como as mulheres, vestuário delas pareceriam como homem, até mesmo sua roupa de baixo, literalmente chegariam a pôr folhas de figueira dessa maneira sobre si, como um ato imoral, como elas agiriam nesse dia. E está bem em frente de vocês. Então, se as mulheres cristãs pudessem, supostas mulheres cristãs, tão somente pudessem reconhecer que o espírito imoral sobre elas é do diabo, para fazê-las cortar o cabelo. O diabo é a única coisa que faria isso, é contrário à palavra de Deus para você, exatamente como foi no Jardim do Éden. O que elas fizeram? Se elas apenas pudessem reconhecer, tentariam dizer: aquele pregadorzinho, santo rolador, dizendo: não sou eu não sou o que eu estou dizendo, só estou citando a palavra. Se elas tão somente pudessem reconhecer que é um demônio, elas se chamam de cristãs. Jesus disse: como poder chamar-me Senhor se não faz as coisas que eu digo para fazer? Elas não podem ser cristãs, não sou o juiz delas, só estou dizendo que a palavra disse. Como poder chamar-me Senhor e então não fazer as coisas que eu disse para fazer? E a palavra inteira aqui é a revelação de Jesus Cristo. Como me chamar Senhor? Se elas pudessem reconhecer que é o diabo, um espírito imoral, ótimas mulheres aí, acho que esse é o lugar mais vulgar que já vi na vida. Jefferson viu, Indiana, quantas mulheres nuas. Eu estive em Hollywood, em toda parte, no mundo todo, e vi todos os tipos de imundície, vi em Paris, na Inglaterra, que é a principal de todas elas. Acho que a Inglaterra seria afundada algum dia debaixo do oceano. Ela merece imundícia, sujeira, fútil. Essa é a face imoral do mundo. O povo mais não escriturístico e negador que já vi na vida.
Ela se tornou isso porque rejeitou a verdade. Billy Graham disse que deveria tirar a esposa dos parques. Casos sexuais aconteceram entre homens e mulheres, rapazes e moças, bem ali no parque, publicamente. Ela se tornou uma farsa. Assim se tornou a França, e assim se tornou o resto do mundo, e assim também os Estados Unidos, tornando-se líder de todas elas. Vejam hoje, fazem-nos cortar o cabelo, usar shorts, calças compridas, fumar, chamando-se de crentes, e você não percebe, irmã ou mulher, quero dizer, perdoe-me, não minha irmã, quem faz uma coisa dessas? Não percebem que é o diabo? Mas o que? Como os judeus antigamente não creem na palavra vindicada, quando ela é provada, vocês se prendem às suas tradições denominacionais que dizem que está tudo bem. Vocês falam em línguas, dão pulos, cantam no espírito, cortam o cabelo. Poderiam imaginar um cristão fazendo isso? Tenho visto demônios, visto feiticeiros, falar em línguas e interpretar e dar pulos e dançar no espírito, beber sangue de uma caveira humana e amaldiçoar o nome de Jesus Cristo. Vocês dizem, eu pertenço à igreja, aleluia, glória a Deus. Pertencem a quê? A igreja é a palavra, e a palavra diz, é uma vergonha vocês fazerem isso. Bando cego de fariseus conduzindo esses pobres filhos para o inferno dessa maneira, porque tem medo de perder o ganhão ou de ser expulso da sua denominação se começar a fazer algo acerca disso. Que vergonha, hipócrita! Tenha vergonha disso. Vendo a hora, se aproximando assim, ele se desvia por suas traduções da palavra de Deus. Como ousa, cego! A Bíblia não diz que vocês estariam cegos? Não conseguem entender que estão cegos? A Bíblia diz que estavam e estão nos miseráveis, desgraçados, cegos e não o sabem. Quando acha que tem a maior igreja da cidade, faz isso, aquilo mais. A Bíblia diz que estão pobres, tanto quanto possam, estão cegos. E ele está à porta, tentando lhes vender o colírio. Não vendê-lo, mas dá-lo a vocês. Se recusam a recebê-lo. Cumpre a Escritura. Em que dia vocês estão vivendo, o povo? Reconhecem a hora? Reconhecem o sinal? Se tão somente pudessem perceber essas mulheres que isso é o diabo? É um demônio indecente, em nome de religião. Ele sempre foi assim. Ele vem, todo profeta, ele veio todo sábio, até mesmo uma vez Jesus Cristo, ele veio como uma pessoa religiosa. E a Bíblia disse que ele seria tão semelhante nos últimos dias, até mesmo pentecostais enganariam o próprio escolhido, procedente dessa igreja pentecostal, se fosse possível. Poucos, ele disse, porque estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos aqui encontrarão, porque como aconteceu nos vídeos, não é em que 8 homens se salvaram, assim será na vinda do Filho do Homem. Pense nisso, em que dia estamos vivendo, reconhece a hora, reconhece o dia. Estou tomando muito tempo de vocês, podem ter mais alguns minutos. Fazendo-os cortar cabelo. Dizem, a nossa igreja não ensina, não dá atenção a isso. Sabe por quê? Porque estão cegos? Não faz mal cortar o cabelo. A Bíblia diz que faz. E até é indecente você chegar a cortar o cabelo e ainda orar. Você diz, bom, uma mulher deve estar coberta. A Bíblia diz que o seu cabelo, a cobertura, não o chapéu, o seu cabelo. E se Moisés dissesse, tirarei meu chapéu em vez de tirar os sapatos, não teria funcionado. Deus disse sapatos, Deus quis dizer sapatos, ele disse cabelo, não chapéu. Glória a Deus. Ele gostou disso, com certeza. Louvado seja Deus. Ele quer dizer exatamente o que ele diz. A Escritura não é de particular interpretação, não significa apenas para a sua denominação, significa exatamente o que ela diz, e ele é o intérprete. Dizem, conheço uma mulher que faz isso, não me importa o que você conheça, conheço o que Deus disse a respeito, faça como quiser. Se apenas pudesse conhecer que isso é dama, se apenas pudesse conhecer, mulher, não dama, vi uma placa voltando do Blue Boar, na rua 5 lá, uma cervejaria que dizia mesas para damas. Eu simplesmente parei ali e disse, vocês nunca teriam uma dama não entra em tal lugar, uma mulher poderia, mas não uma dama. Notaram que a queda
do mundo começou com a imoralidade de uma mulher. Sabem que é para terminar da mesma maneira a imoralidade da mulher. E a igreja é representada por uma mulher. A igreja é uma mulher espiritualmente falando. A noiva também é uma mulher espiritualmente falando. A imoralidade da igreja, como ela tem feito. Olhem as visões, olhem as coisas, vejam até as visões que Deus dá. E essa visão é verdadeira. Tenho minha Bíblia sobre meu coração. Para vocês que estão ouvindo a fita e a audiência, pode ver. Eu vi isso. O Deus Todo-Poderoso sabe que é a verdade. Nunca soube disso até agora mesmo. Lá está ela, nua e não sabe. E ela estava simplesmente se divertindo. Aí está. Mas quando aquela pequena noiva apareceu, era diferente. O Alfa e o Ômega. Aham. O diabo faz isso, mas como os judeus antigamente, quando vem a palavra, Jesus disse aos seus, ele disse aos seus discípulos: examinai as escrituras vós, sabeis que estáis confusos a respeito de mim e do meu ministério, examinai as escrituras vós, cuidais ter nela a vida eterna, e elas de mim testificam. Elas vos dizem qual é a minha mensagem, você não pode crer em mim, crer nas palavras que você está interpretando, que Deus está vos interpretando. Não queremos que este governe sobre nós. Temos nossos próprios sacerdotes e assim por diante. Façam isso então. É tudo a ser dito. É tarde demais de qualquer maneira. Tradições denominacionais dizem que está bem. Quando escutam isso, eles preferem creem na palavra do homem mais do que na palavra de Deus. Elas não reconhecem. As igrejas de hoje não reconhecem. Segundo Timóteo 3. Vejo alguns de vocês estão notando as escrituras agora, as escrituras que eu estou citando direto daqui. Se acontecer de alguém chamar minha atenção sobre isso ou me desafiar quanto a isso, eu posso lhes mostrar a escritura a respeito. Eles não reconhecem 2 Timóteo 3, onde diz: nos últimos dias os homens seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e sem amor para com os bons, a noiva. Vejam, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque este é o tipo que irá de casa em casa e conduzirá mulheres nécias levadas de vários concupiscências que nunca aprendem ou nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nunca. Não chegariam, não chegarão. Deus disse que não. E fariseu cego não consegue ver? Não estou com raiva, só estou cravando o prego e dobrando a ponta. Tampouco as igrejas reconhecem isso. As mulheres não conseguem compreender. Mulheres nessas levadas de várias concupiscências, Hollywood, todo esse tipo de coisa, cabelo curto, usando cortes, shorts, maquiagem, todo esse tipo de coisa, indecoroso. Sabiam que a mulher desempenha um grande papel nos últimos dias. Sabiam que a Bíblia diz que aqueles que escaparem dessa grande condenação serão formoso renovo perante o Senhor. Algum dia chegará a isso, querendo o Senhor, quanto a isso, mulheres, para que saibam o que Deus pensa da mulher que realmente escapar essa condenação deste último dia. E ela seria formosa. Ouvi uma mulher outro dia rindo, uma jovem, um bando de mulheres seminuas com moral baixa, mais baixa que uma cadela, rindo de uma mulher idosa de vestido longo. Ouça aqui, você é mulherzinha pervertida. Ela tem algo que você não sabe nada a respeito. Ela tem moral. Você nem mesmo sabe o que é esse nome. Você nem mesmo sabe a diferença entre uma coisa e outra. Ela tem um culto do coração que você não sabe nada a respeito disso. Nunca poderá encontrá-lo. Não a chame de antiquada dessa maneira. Ela conhece algo que você não conhece. Ela tem um culto no coração, tesouro de decência. Você nem sabe a palavra que significa. Sua mamãe criou dessa maneira, seu pastor permitiu. Isso mostra a posição dele. Estou pregando sobre ele aqui agora mesmo. Estão vendo como estão, igrejas? Jesus disse: toda a escritura tem de se cumprir, e se cumpre, como Janes e Jambres também resistiram a Moisés, ele acompanhará, alguns deles não. Agora, ele não está falando acerca de Metodista, Batista, aqui eles estão fora de cogitação, mas como Janes e Jambres resistiram a Moisés e Arão, assim resistirão eles, homens réprobos de entendimento contra a verdade, tendo sido pervertidos a dogmas e ensinos da igreja em vez da Bíblia. E então Janes e Jambres podiam fazer qualquer coisa que Moisés podia. Como Janes e Jambres, estão vendo o paralelo aí?
Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim estes homens, réprobos de entendimento quanto à verdade, resistem a ela, não a querem ter em sua proximidade, nem querem cooperar com ela, não querem ter nada a ver com ela, mas disse será manifestado o seu desvario. Quando essa noiva tomar sua posição, subir ao céu, será dado a conhecer. Não se preocupe, como Moisés, quando ele levou os filhos de Israel e alçou o voo do Egito, e o Egito afundou. Muito bem. Jesus disse, toda a escritura é dada por inspiração, portanto, toda a escritura tem de se cumprir. Perguntaram, disseram, tu te fazes Deus a ti mesmo? Ele disse, vós na vossa própria lei chamais aqueles profetas a quem a palavra do Senhor veio, vós os chamastes deuses, eles são. Disse, então como podeis condenar-me quando digo que sou filho de Deus? Todas essas escrituras são dadas por inspiração, tudo isso tem de se manifestar, tudo isso tem de se cumprir. Vejam, eles estão cegos, estão envolvidos com a palavra do homem, em vez de estar envolvidos com a palavra de Deus. Isso é o que faz mulheres fazerem isso, é o que faz pregadores fazerem isso, eles estão ocupados com o bispo, em vez de Jesus, estão ocupados com isso, com sua riqueza, uma grande congregação. Vejam se sou popular. Tem as pessoas de fora de Jeffersonville, com o grupinho que está aqui de Jeffersonville, teria os fora de Jeffersonville aqui desse tabernáculo esta manhã, e não teria meia dúzia a quem pregar. Ela é formada de todas as partes do país, Nova York, Massachusetts, Boston, Maine, Tennessee, Georgia, Alabama e ao redor do país. Eles estão se reunindo, amém. Foi isso que ele disse, haverá luz no entardecer. Não conhecem reconhecer a luz do entardecer, esse é o problema. Ela simplesmente não reconhece, ela está cega demais. A Bíblia disse que estava. A Rússia somente recebeu o seu lugar no mundo, na ciência, há não mais de uns 40 anos. Vocês sabem, quando a Primeira Guerra Mundial começou, eles ignoraram a Rússia. Monroe era apenas um bando de ignorantes, aqueles siberianos, o rosto coberto de barba, e não distinguem a mão direita da esquerda, isso mesmo, a Rússia. Porém, ela reconheceu o seu lugar. Ela teve de fazê-lo para cumprir a Escritura. Vocês conhecem as minhas profecias do que eu disse que aconteceria, como todos eles se juntariam no comunismo? Agora, ela lidera o mundo em ciência, estamos muito atrás dela. Todo o resto do mundo está atrás dela. Ela está na liderança, ela reconheceu que também tinha inteligência. Notem, o homem tem os mesmos 6 sentidos que tinha há 6.000 anos. Há 6.000 anos com os sentidos que tinha, ele tinha contado com o lar terrestre e servia a Deus. E agora, nos últimos 75 anos, esse homem progrediu do cavalo e a charrete a astronauta. Por quê? Ele se desviou da sua fé em Deus e a transferiu aos seus sentidos e à sua habilidade como ser humano. Notaram? Ele parou de confiar em Deus, ele confia em si mesmo. Como aquela incrédula. Qual é o nome dela lá em Washington que mudou tudo isso? Murray? Qual é o nome dela? Murray. Ela disse, enquanto tivermos um exército e uma marinha, não precisamos do velho Jeová. Não importa o que tenhamos. É Jeová ou nada para mim. Que exército, a marinha afundem e afundarão, todavia Jeová permanecerá para sempre. Enquanto eu for parte dele e de seu filho, eu permanecerei com ele para sempre. Não pelo meu chamado, a minha escolha, mas por sua escolha. Amém, amém. Não tive nada a ver com isso, é ele. Dei-me ele ou dei-me a morte. Que as nações se levantem e caiam, Jeová permanecerá. Ele fez isso no decorrer de todas as eras, quando Roma caiu, quando o Egito caiu e todos os demais caíram. Aleluia. Sinto-me religioso. A razão por que a Rússia recuperou os sentidos foi que teve de fazê-lo do mesmo modo que Israel teve de ir para a terra natal. Deus teve de impelir Israel de volta para a terra natal, para as trombetas, e assim teve Deus de impelir a Rússia lá em comunismo para fazer exatamente o que foi profetizado que fariam. O homem e seus sentidos tinham vindo cavalo jarrete, confiando em Deus nos últimos 75 anos, deixou de confiar em Deus, assinaram a Constituição dos Estados Unidos e punham Deus em tudo que faziam. Agora nem mesmo reunião, nem mesmo mencionam o seu nome. Eles dependem da superioridade da ciência, a astúcia da ciência, um bando lascivo.
É exatamente isso. O mundo todo foi tragado por ignorância sobre a Bíblia. O mundo todo se afastou de Deus. Todavia, imaginem bem, no meio de tudo isso, as denominações e igrejas lascivas de seus seminários e tudo mais, Deus pegou a palavra de seus profetas e tirou uma noiva que crê. Disse que eu faria. Ele tirou disso o que prometeu que tiraria. Eles dependem de sua inteligência humana, de sua ciência humana e assim por diante. Deixaram Deus de fora. Em quem outrora confiavam, os Estados Unidos deixaram Deus de fora, até mesmo o expulsaram da escola, porque nossas crianças não podem nem ouvir a respeito dele. Expulsaram-no da escola, agora estão tentando tirá-lo dos dólares. Em Deus confiamos. Vão tirar isso de volta da lealdade da bandeira, uma nação sob Deus. Vão tirar isso. Vejam, se foram os seus próprios sentimentos, seus próprios sentidos, porque nos últimos 75 anos não mudou nem um pouquinho seus sentidos. Ele ainda é o mesmo homem que Deus criou no princípio, mas nesses últimos dias não conseguem reconhecer onde estamos. E a igreja se afastou de Deus a isso, ao seminário, a experiência, assim por diante, em vez da palavra. Nem mesmo o reconhecem em suas reuniões, em suas escolas, nem nada mais. Israel, nos últimos 25 anos, reconheceu algo que o levou para a terra natal, como estava prometido. Não sabe como aconteceu isso? Sofreram de tudo o martírio sob aquelas trombetas, mas estão em sua terra natal. Não sabem por quê. Porque a Rússia acordou, porque as nações acordaram, porque o homem foi capaz de realizar. Quando o cientista, há 300 anos, um cientista francês rolou uma bola a certa velocidade pela Terra, provou por pesquisa científica que se o homem chegasse a desenvolver a terrível velocidade de 30 milhas por hora, a gravitação o tiraria da Terra conforme o seu peso, conforme o peso da bola. Agora está indo a 1.700 milhas por hora, 2.730 km por hora. Vejam, ainda assim, tentando além, só recentemente reconheceu isso. Tem de ser assim. Agora a igreja costumava permanecer na roça de Jesus Cristo, não importa o que alguém dizia, permaneciam a mensagem da hora, Lutero, Wesley e por ali fora. Nos últimos 25 anos, Israel reconheceu que está na terra natal para alguma coisa. Foi profetizado que teriam reunido novamente. Oséias disse que assim, lemos isso há pouco. Deus nos ajude a entender. Ao mesmo tempo, a noiva reconheceu a luz entardecer. Está começando a reconhecer. Os pentecostais, famintos, começaram a reconhecer. As organizações não têm coisa alguma que eles estavam procurando, estão tão tortas e arruinadas. Vejam, é o tempo do reconhecimento. Vocês têm de reconhecer. O mundo reconheceu, as nações reconheceram, a ciência reconheceu, o diabo reconheceu que é o tempo em que ele pode arruinar as mulheres, a igreja, o povo. Ele reconheceu. E Deus reconheceu que é um povo na terra, que ele predestinou para a vida. Ele reconheceu que este é o tempo de enviar sua mensagem. As pessoas reconheceram. O tempo da noite percebeu a luz entardecer. Se Sodoma tivesse reconhecido seus dias, quando ela viu aqueles mensageiros descerem lá, como Billy Graham e Oral Roberts, agora, alguma pessoa lasciva em Phoenix recentemente se levantou e disse, tocou aquela parte numa fita e disse que eu disse aqui que tenho de ser batizado em nome de Jesus, disse isso. Então, disse, agora vejam aqui, eles, quando eu estava falando a respeito da África, como batizavam 3 vezes para frente e para trás, disse, não faz diferença, vejam, eles nem tocou o resto da fita, somente aquela parte e cortou. Seria uma ofensa passível de prisão. Essas fitas estão sob franquia. Ninguém pode mexer com elas, melhor não. Você tem a lei sobre você, mas faríamos? Não, deixe-os. Deus disse que vai acontecer, apenas observem, apenas fiquem de olho nessa pessoa. Ao mesmo tempo, a noiva percebeu a luz entardecer. Se Sodoma tivesse reconhecido a hora deles. Agora, nessa mesma pessoa colocou a fita e disse, vejam aqui para vocês pentecostais, vocês batiam.